E hoje vou falar rapidamente sobre uma ferramenta que o pessoal tem perguntado bastante, que é leve e pesado. Olá pessoal, meu nome é Alessandra Gabriel, sou terapeuta quântica, facilitadora de técnicas para expansão da consciência. Quando eu atendo as pessoas aqui no Instituto Gabriel Pimenta, ou fora, em qualquer lugar, home care, eu geralmente, quando requer, eu falo dessa ferramenta, que é uma das ferramentas, no meu interessante ponto de vista, mais interessantes do Access Consciousness, que é uma ferramenta muito especial, muito tranquila, fácil no meu interessante ponto de vista, mas muito eficaz, e que eu tenho feedbacks incríveis de pessoas falando que conseguiram depois perceber quantas decisões elas tomariam se elas tivessem agido só pensando, só pela lógica, só pelo racional. E essa ferramenta, ela consiste em, quando você quiser, quando você sentir necessidade, ou isso requer de você for tomar uma decisão, você precisa resolver algo, ou comprar algo, você simplesmente pergunta: isso é leve para mim? Ou corpo, isso é leve? Sente se isso tá leve, tá pesado. Só que a maioria das pessoas tem uma certa falta de hábito, na verdade. A maioria das pessoas não tem um hábito. Isso, com o tempo, vai criando uma musculatura e você vai percebendo com mais facilidade. Se você nunca fez nenhum tipo de ferramenta, às vezes pode acontecer de você ter uma certa dificuldade ou resistência para perceber isso, justamente pela falta de musculatura, a falta de prática. Então você simplesmente vai fazendo exercícios com isso. Eu vi algum facilitador bem interessante explicar uma maneira bem legal que ela ou ele passa isso para os seus alunos. Colocou um casaco bem pesado nas costas da pessoa, do aluno ali na questão, e perguntou: e aí, tá leve? A pessoa: putz, isso tá pesado. Tirou o casaco, e agora? Leve. Então essa é uma das maneiras que de repente podem te ajudar a ter a percepção do que é leve e pesado. E é sem racionalizar, sem raciocinar, sem ficar muito, mas peraí, deixa eu ver mesmo. Não é manipular, é perceber, ser, sentir. E pessoas me contando que tomaram decisões até de viagens, não pegou um avião, não fez uma viagem que queria fazer naquele momento, mas estava estranho, sabe, nada dava certo, estava estranho, tinha alguma coisa assim que a pessoa não sabe descrever. Foi exatamente as palavras dela. Eu não sabia descrever o que eu estava sentindo, mas estava uma coisa estranha. É isso. E aí eu falei: poxa, estava pesada. Ela: isso. E depois descobriu que aquela viagem foi adiada, que houve um problema. Então, quantas formas, estruturas a gente fica condicionado pela racionalidade, pela lógica. Não, mas será que eu estou me sabotando? Vê se é leve, se é pesado para você. Porque no Access eu aprendi uma coisa bem interessante, que quando está pesado, não é uma verdade, é uma mentira. Então, verdade, o que é leve para você naquele momento em que você vai tomar aquela decisão? Será que aquilo vai acontecer do jeito que você acha que vai acontecer? Então,
Se aquilo for uma mentira, vai ficar pesado para você. Naquele caso dessa moça, que é uma pessoa que recebe barras aqui comigo há muito tempo já, e ela descobriu que deu problema na viagem e não conseguiram fazer, tiveram que esperar 2 dias para fazer essa viagem, e ela chegou, na verdade, num momento totalmente diferente nessa viagem, porque ela não passou por aquele processo que todo mundo passou, esperando 2 dias num lugar não muito interessante, passando por aquilo que essas pessoas escolheram, e ela na verdade não escolheu porque não era leve para ela ficar 2 dias num lugar que ela não queria estar, esperando para poder fazer aquela viagem, prosseguir aquela viagem. Então foi muito interessante, e aquilo era uma mentira, porque não ia levar para onde ela queria ir naquele momento, entende? Então tudo que é pesado é uma forma de mentira, é uma mentira para você naquele momento, naquele interessante ponto de vista, naquela circunstância. Então percebe isso, sente. Quanto mais você praticar, mais isso vai ficar fácil de perceber. Hoje, rapidamente, em questão de segundos, eu vou e percebo. Quando eu, me lembro de fazer a pergunta, tá leve para mim cobrar isso? Tá leve para mim ir até essa pessoa, mesmo ela me pagando tão bem, fazer isso? Percebe? E aí eu sinto, e aí quando eu vejo, expande e contribui muito. Se você quer saber um pouco mais sobre as ferramentas, procura um facilitador na sua cidade, próximo de você, ou não na sua cidade, porque não tem forma e estrutura. Às vezes você viaja, tem gente que vem pra cá, pra Boituva, de São Paulo fazer curso, de Tietê, de Sorocaba, e tem facilitadores no mundo inteiro, em vários países. E é tão interessante isso. Sente o que é leve para você. Se você quiser saber mais sobre as ferramentas, se aprofundar, procure um facilitador que seja leve para você. Pergunta, fazer com essa pessoa tá leve para mim? Vê se expande. Se expandir, é que essa pessoa vai ser uma contribuição para você. Aí você simplesmente escolhe como pode ser mais divertido, como pode melhorar, como pode ser mais leve. Gratidão.